Muito bem, damos agora então início à palestra magna. Mudança exponencial, a transformação total dos negócios e da sociedade. O que você precisa saber sobre os próximos 10 anos e o que isso pode significar para o Brasil. Isso tudo com o palestrante Gerd Leonhard, que é futurista, humanista, autor e CEO da The Futures Agency. Lembrando que esta palestra terá duração de 50 minutos, sendo 40 minutos de explanação e logo na sequência 10 minutos aí para um momento de perguntas e respostas. Aliás, vocês estão muito convidados para participar. Essas perguntas devem ser enviadas através do espaço para perguntas que fica na plataforma. Você pode, inclusive, votar numa pergunta já existente ou criar uma nova. Muito bem, então agora com a palavra, Gerd Leonhard. Bom dia, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu estou na Suíça e obviamente vocês estão no Brasil. O Brasil é um dos países favoritos que eu gosto de visitar e eu espero poder possivelmente voltar novamente ao Brasil em alguma maneira ou outra. É um grande prazer para mim abrir o Encontro Nacional da Indústria, ENAI, e eu espero, então, ter um feedback de vocês mais tarde, quando receber perguntas difíceis de vocês. Obrigado ao Sérgio por ser um intérprete. É um grande prazer tê-lo aqui, ter um bom intérprete aqui comigo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora e o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Claramente, estamos no meio de uma bifurcação na estrada. Nós estamos num momento do tempo em que as coisas acontecem e raramente acontece tudo ao mesmo tempo como agora. E deixa eu começar então com essa parte aqui. Essa é a minha função como futurólogo, e é assim que se diz em português. Eu particularmente não prevejo o futuro, eu observo o futuro, e isso eu acho que é muito importante quando nós vemos o que está por vir nos próximos 10 anos. Tudo que nós temos que fazer é prestar atenção, ouvir, e entender e tentar ouvir o que está vindo. É claro que existe. Esse é um operador de radar na Primeira Guerra Mundial tentando ouvir os aviões chegando. Portanto, o futuro pertence àqueles que podem saber que ele está chegando. E eu já disse muitas vezes nos últimos anos que o Brasil é um país do futuro, ou para o futuro. Esse é um tema longo que se fala há muito tempo e é muito bom, se encaixa muito bem como é que a gente pode entender o futuro. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer sobre o futuro, na verdade, é isso. O futuro não é simplesmente uma extensão do presente. Não é simplesmente pegar o dia de hoje e vai um pouquinho para frente. Não. Às vezes seria mais fácil se fosse assim, mas pensa o que aconteceu ao negócio da indústria fonográfica. Eu trabalhei na indústria fonográfica, na indústria de cinema. O negócio de cinema está online, o negócio da música está online, e as nuvens agora as músicas estão na nuvem, e a indústria automobilística está virando uma indústria de software. E então nós vemos que muitas empresas automobilísticas, o dinheiro virou digital, e é claro, coisas como a pandemia e o tratamento e a operação da vacina, isso é resultado da tecnologia, o fato de que nós temos tão rapidamente elaborado, é claro, já está ruim demais, mas comparado com outros momentos, então o futuro não é uma extensão do presente. Se você está na indústria e qualquer parte da indústria manufatureira, você certamente sabe que nos próximos 10 anos, pode ter certeza que haverá mudanças, que a indústria vai parecer completamente diferente, ou seja, de cabeça para baixo. Pense nisso, se você estivesse na indústria fonográfica em todo o mundo, você vendia discos vinil. Bem, alguns discos foram vendidos também no Brasil, mas também havia fitas cassetes, e agora a música está aqui em cima. Então é uma história completamente diferente, mas ainda ganhando dinheiro. O futuro não é uma extensão do presente. Esse é o meu passado, aí está meu passado. Eu estava presente, eu dei 100 palestras ao vivo ano passado, em alguns eventos desse tipo, com 5.000 pessoas no auditório. E agora é o meu presente de hoje. Vocês estão vendo eu aqui, mas veja como é que eu apareço agora. É uma mudança muito grande para todos nós. Eu espero poder voltar ao Rio de Janeiro ou até São Paulo. Eu não quero diminuir a importância dos paulistas e mudar a coisa no futuro. Mas basicamente o que nós temos agora é isso. 2020 é como você pegar um daqueles presentes de souvenir e balançar a bola e ver que tudo mudou. E é difícil para nós. Vamos reconhecer, em primeiro lugar, que muitos de nós estão sofrendo muito.
E, especialmente no Brasil, é claro, eu vivo na Suíça, onde teve lockdowns, não é tão difícil quanto no Brasil, mas a Europa também passou por muitas dificuldades. Portanto, esse é um momento que nós temos que dar apoio uns aos outros. Essa é a primeira mensagem que eu quero passar quando nós falarmos sobre o futuro, é apoiar uns aos outros. Mas é seguro dizer que nós não vamos voltar àquele normal, nós não vamos voltar àquele mundo antes da pandemia. Por quê? Antes do Covid? Porque o mundo mudou. Se a gente olhar, o mundo mudou. Se você tem 25 anos de idade, esse é um corte no seu meio de pensar e o seu mundo. Não é uma coisa pequena, não é 11 de setembro, que não foi pequeno, mas comparado ao que nós estamos falando agora, o que está acontecendo agora é muito maior do que o evento de 11 de setembro de 2001. E a maneira como a gente vê o mundo é assim. Talvez você já tenha ouvido falar da palavra VUCA, que quer dizer volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Em outras palavras, totalmente confusão geral. E eu diria, como futurólogo, o meu trabalho é olhar os próximos 10 anos. O futuro nunca foi tão incerto quanto é hoje. E a crise do Covid trouxe muitas coisas para fora. É como um acelerador gigante. As coisas existiam e agora se saíram maiores, para o bem ou para o mal. E o que significa para nós é que nós temos que trabalhar duramente nessas novas características, que são a resiliência, você resistir ao que está acontecendo, solidariedade, criatividade, agilidade. Em português, se diz muito o jeitinho, seja qual for a pronúncia, eu acho que se aplica muito bem, inventar coisas, dar o jeitinho. Então é isso que nós temos que fazer quando nós pensamos sobre o futuro da indústria e o futuro do país. E muitos de nós estão se sentindo um pouco assim, como se estivesse num túnel escuro. Vocês podem ter uma compaixão com isso, porque sim, as coisas que costumavam funcionar no passado não funcionam mais. A gente tem que reinventar tudo. Mas aqui é uma parte importante. Quando nós temos uma crise desse tipo, nós estamos vendo, puxa vida, tem uma crise, nós temos que repensar, reinventar-nos. Nós vamos estar muito mais abertos para a gente se reprogramar. Eu não sei se já for a terapia com seu marido, com a esposa, com os seus filhos, por exemplo. Você vai na terapia, por quê? Porque não há nenhuma outra opção, você vai entrar em colapso. E agora nós estamos passando mais ou menos com essa coisa da Covid, e que nós estamos aprendendo que a gente tem que tomar conta uns dos outros, nós temos que estar preparados, nós temos que acreditar na ciência. E isso é difícil para os americanos, parece. Temos que trabalhar conjuntamente, temos que colaborar, temos que reinventar e nós temos que ser resilientes. Nós estamos aprendendo muita coisa com essa crise. É uma lição duríssima, mas isso é o que está acontecendo no reset ou no reprogramação. Eu chamo esse momento da grande transformação. É um momento da grande transformação. É um momento em que tudo está em aberto, em discussão. Por exemplo, toda a discussão sobre a mudança climática. Muitas pessoas estão dizendo, bem, agora que nós nos sacrificamos pelo Covid e estamos seguindo as instruções dos governos e nós estamos fazendo tremendos sacrifícios, será que a gente consegue fazer sacrifícios parecidos com a mudança climática? Essa é uma grande discussão, especialmente no Brasil. Mas é assim que se parece, a grande transformação. Você pega o globo e aí você muda as prioridades no globo e olha o que aconteceu com a gente em 2020. As coisas que estavam no topo antes estão caindo para a parte de baixo do globo e vice-versa. Na parte de baixo nós temos voos de aviões. Não sei se a gente vai voar, mas acho que no Brasil ainda tem voos. Mas eu não entrei num avião desde março desse ano. Navios cruzeiros, nem pensar. Navios cruzeiros nunca vão voltar, eu acho. Dinheiro, Brexit, todas as discussões que estão acontecendo agora, é claro, o que está no topo agora? Atenção à saúde, trabalhar a partir de casa, lidar com os governos, confiando no governo. Biotecnologia, qualquer coisa que tem com bem-estar e bem viver, tudo isso foi para o topo do globo das prioridades. Essa é a grande transformação que o Fórum Econômico Mundial chama do reset ou da reprogramação. É apertar um botão gigante e nós estamos fazendo agora perguntas sobre tudo. E isso é tão importante para o Brasil e para a indústria brasileira, porque basicamente o Brasil está na linha de frente dessas mudanças. Ou seja, na área de atenção à saúde, igualdade, energia, qualidade, digitalização, e eu acho que isso é apenas o começo de uma grande década para o Brasil. Depois de todas as montanhas-russas de subida e descida de problemas financeiros que o Brasil enfrentou e todas as mudanças, nós agora estamos na direção de uma nova década. E nós podemos ver as eleições americanas também estão nos dando um sinal de que há um corte da última década. Nós estamos indo para uma nova década do ano que vem. E eu tenho muita esperança que isso aconteça. Portanto, nós temos novas narrativas, novas prioridades e temos uma nova lógica. E se você quer ter sucesso no futuro, você tem que compreender a narrativa, a história.
as prioridades. O que os seus clientes estão falando? Um grande ditado que vem de Mark Benioff é que para ter sucesso, nós precisamos ir para o futuro e ficarmos prontos no futuro e receber o cliente quando ele chegar lá no futuro. Essa que é a nossa tarefa. A gente tem que estar lá antes do cliente. Bem, à medida que nós estamos indo como Star Trek, mais em direção ao futuro, é como se alguém apertasse um botão e tudo tivesse sendo acelerado. O Covid é assim, é como se criou um acelerador do tipo Star Trek para coisas boas, trabalhar a partir de casa, comércio eletrônico, pedir coisas, se você está conectado na rede, e coisas ruins também, se você não está conectado. Esse é um problema sério. Se você não pode ter conexão, então isso vai te trazer problemas. Se você não consegue trabalhar de casa, você vai ter problemas. Portanto, existem coisas boas e coisas ruins que foram aceleradas. E aqui estão as 5 grandes coisas que a Covid mais ou menos deu o chute inicial e balançou tudo. O primeiro é a grande tecnologia. A tecnologia está em toda parte, a tecnologia cresceu, está mudando as indústrias. Eu vou falar sobre isso depois. Depois a grande mídia, claro, tudo está conectado online. O grande Estado, o grande governo. Esse é um tópico mais difícil, ter governo muito grande, especialmente em países existem problemas em termos de confiar no governo ou não confiar no governo. Felizmente na Suíça nós não temos isso, mas nos Estados Unidos a gente pode ver que tem esse problema. E grande atenção à saúde e depois o grande verde, e depois eu vou falar sobre isso. Grande tecnologia. Bem, tudo é sobre tecnologia para essa próxima década. Nós vamos ver coisas que pareciam ficção científica e que está se tornando um fato da ciência. Falar com o computador como se fosse uma pessoa humana, falar com o meu relógio de pulso, viajar virtualmente através desse sistema. Isso poderia ter sido possível, mas daqui a 5 anos eu vou jurar e eu vou no aeroporto de Zurique, eu vou aparecer em São Paulo, num hotel fabuloso, um hotel unique, que eu gosto muito, e eu vou fazer a minha palestra lá, aparecendo um holograma no hotel de São Paulo de Zurique. Bem, depois a grande saúde, grande atenção à saúde. Tudo que nós vamos discutir é saúde, devido a uma próxima pandemia, colaborar, acreditar na ciência. É um grande pontapé. E depois, por último, o grande verde. Se você pegar o grande azul e o grande verde juntos, você tem a feitura de uma nova indústria. E não leve isso como sendo... nós queremos mudar tudo ao mesmo tempo. Não, não é mais uma ideologia. Não é uma ideologia verde, não, é um plano de negócio. Eu vou falar sobre a questão verde mais tarde. Então, o que nós temos agora nessa aceleração é mudança e trazendo novos hábitos, trabalhar a partir de casa, comprando a partir de casa, telemedicina, ficar em casa nas férias, indo para a nuvem, comércio eletrônico, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E é claro, muitas pessoas não estão conectadas ainda, mas eu vejo boas notícias do Brasil que as pessoas estão se conectando mais rapidamente. E as salas de aula as classes sociais que não têm renda maior vão se conectar ainda daqui a pouco. Então vamos agora examinar e reparar que não existem coisas boas que estão ficando mais fortes para onde a gente vai para o acelerador. Por exemplo, nós temos questões muito sérias sobre solidão e saúde mental sendo afetada. Claramente as pessoas estão desconectadas, nós temos que ficar do lado dessas pessoas. Nós temos problemas de igualdade social. Os 10% mais ricos dos países estão indo muito bem no topo da escada e superando a pandemia, mas 90% que está na parte de baixo da escada está ruim. E a cadeia global de valor e de suprimentos, mudanças, muita coisa está sendo reescrita na cadeia global. Isso é muito doloroso, e a mudança climática, que depois eu vou falar daqui a pouco. Portanto, eu tenho algumas estatísticas aqui que eu cavei aqui e eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei muito sobre o Brasil, mas eu acho que eu deveria compartilhar alguma pesquisa que eu fiz sobre o Brasil para ver se vocês concordam. Essa é uma pesquisa da empresa McKinsey e isso foi feito antes da Covid. Os números podem estar irrelevantes, mas basicamente... os consumidores brasileiros já estão prontos para a tecnologia. É o que diz aqui, e eu acredito que isso é verdade. Toda vez que eu vou ao Brasil, eu posso ver que as pessoas ficam empolgadas com novas tecnologias. Nós podemos ver que a internet, o acesso à internet cresceu muito. Isso é uma ponto de partida importante. Nós podemos ver que, apesar dos limites da infraestrutura, nós podemos ver que o Brasil, na verdade... se conectou à internet. Eu estou vendo isso toda vez que eu vou ao Brasil, portanto está indo muito rapidamente para a internet. O Brasil é um país também de empreendedores. Eu vejo as atividades mais comuns de empreendimento, como restaurantes, vestuário, mecânica de carro. Então esse é um país em que as pessoas estão inventando coisas, são empreendedores, e eu noto isso quando eu vou ao Brasil também. E é claro, os startups também estão crescendo muito.
E a conectividade da classe de baixa renda está aumentando, mas eu descobri isso, e vocês devem dizer se é verdade ou não, que existe ainda uma exclusão digital no Brasil, e isso tem que ser consertado. Quanto mais pessoas você puder conectar, melhor será para a economia do Brasil. Isso é um programa do governo, existe todo um programa sobre isso, eu soube disso alguns dias atrás. Muito bem. Para dar a vocês um contexto, aqui está o mercado de capitais de todas as grandes empresas de internet, isso é a bolsa eletrônica, e vê que os preços dessas ações, dessas 4 empresas, cresceu muito, é um boom das empresas de tecnologia digitais, e vendo isso, empresas.com, e parece que o Brasil também tem o seu boom de economia chamada de unicórnio, e que estão de $1 bilhão, então isso parece um bom paralelo, uma boa ideia do futuro no contexto que eu estou falando. O próximo ponto que eu vou falar é esse aqui. É isso que nós vamos ter que enfrentar, e também é a maior transformação tecnológica da história humana. Nós já tivemos muitas transformações, o aparecimento do carro, a eletricidade, telefone, computador, mas agora tudo aparece ao mesmo tempo, tecnologia de bloco e computadores, etc. Isso vai crescer processo de mudança na indústria, desde a criação, distribuição, marketing, até serviços, tudo. Isso vai mudar a vida nos próximos 10 anos da indústria. Portanto, não hesitem de verem isso, que trabalhando de casa, por exemplo, nem todo mundo trabalha de casa como esse cara, como eu faço claramente. É um desafio, muitas pessoas têm problemas até mesmo se conectar na rede. Mas nós podemos ver aqui na estatística em que nós temos empresas que querem que o trabalho remoto continue depois da pandemia. Esses são números americanos, mas em termos gerais. É muito parecido o caso no Brasil. Empresas querem manter empregados trabalhando a partir de casa. E nós podemos ver, então, a manchete da revista brasileira, que mais de metade dos brasileiros mudariam de emprego se elas pudessem trabalhar remotamente. Pense nisso num minuto. Trabalhadores remotos estão aqui para ficar. Nós não sempre vamos ficar em casa ou trabalhar sempre de casa. Vai ser híbrido. Nós gostamos de encontrar pessoas. E tem uma coisa que eu gosto de dizer muito, é que o Zoom é ótimo, mas abraço é melhor ainda do que o Zoom. E isso vai voltar, os abraços voltarão. Mas vai demorar ainda um certo tempo, portanto vamos estar preparados para trabalhar a partir de casa. Portanto, o ponto fundamental desse primeiro capítulo é o mundo, e especialmente o Brasil, vai mudar mais nos próximos 10 anos do que nos últimos 100 anos. Nós vamos ver todas essas mudanças aparecendo. É o dinheiro digital que vai aparecer, dinheiro móvel e novo tipo de computação, a internet das coisas. E o Brasil tem muita coisa para correr atrás, mas o que está acontecendo já é muito bom. E as maiores mudanças vão acontecer em países como o Brasil, como a Índia e talvez daqui a 10 anos até mesmo em outros países como a Nigéria e a Indonésia e assim por diante, mas basicamente é para esse o caminho que nós estamos tomando grandes mudanças e tendo que julgar com tudo isso. Se vocês tiverem crianças, você tem que manter em mente que que os garotos de 25 a 30 anos de idade, 35 anos de idade, a geração milênio, eles estão enfrentando com muita dificuldade essa mudança, porque eles é que vão estar na direção da sociedade daqui a 10 anos, então nós temos que ajudá-los a mexer com isso. Agora eu tenho uma pesquisa de opinião para fazer com vocês, e a maneira que isso funciona é muito simples. Eu sei que todos vocês estão conectados com seus telefones celulares, o smartphone ou seu celular, ou seu tablet, o iPad. Tudo que você tem que fazer é ir para o site menti.com, menti.com, no seu telefone celular, seja como você estiver vendo essa conferência, e usar esse código. O código é 4558720, e eu vou agora passar para uma tela maior, para que você possa ver isso numa tela maior. Aqui nós temos uma pergunta muito simples. Tudo o que você tem que fazer é se perguntar, uma pergunta muito simples. Basicamente, responda essa pergunta com o código. E eu vou dizer a barra subir, eu espero que logo. E a pergunta é o seguinte: como é que você se sente sobre o futuro do Brasil hoje? Bem, você pode escolher apenas uma resposta, é claro. Portanto, por favor, vai no site menti.com, coloque o código 4558720. Ou você pode escanear no código QR na tela. Tem um código QR que vai aparecer, que você também pode ver que tipo de opinião você tem sobre essa pergunta. Só 5 pessoas votaram até agora, apenas 5 pessoas. Eu espero que tenha mais gente me ouvindo do que 5 pessoas. Vamos ver o que vocês acham sobre o futuro do Brasil hoje.
e me dê uma opinião honesta. Eu vou continuar mantendo a pesquisa online e depois eu volto a isso, mas eu esperaria que eu obteria mais da barra ou coluna amarela, que não está melhorando. Eu espero que todos vocês estão vendo na tela, parece que vocês conseguem ver. Eu vou continuar a pesquisa de opinião nesse mente.com 45858-720 é o código, você não tem que se cadastrar, é uma coisa direta. Portanto, deixa eu voltar à minha apresentação e continuar com o próximo capítulo. Depois nós vamos fazer outra pesquisa de opinião que vocês possam desfrutar e rir depois, mais tarde, sobre ela. Bem, eu espero que vocês gostem da música que eu coloquei no fundo. Bem, basicamente o que está acontecendo agora é que nós estamos na bifurcação da estrada. E essa bifurcação, especialmente para a indústria brasileira, nós estamos num momento em que nós temos que fazer as escolhas certas, o futuro será bom. Se a gente fizer as escolhas erradas, nós vamos ter que enfrentar dificuldades no futuro. É claro que tem mais que uma bifurcação, a gente sempre pode ajustar. Vamos começar por aqui, então. Nós estamos num mundo em que tudo está mudando, e inicialmente por causa da Covid. Mas agora não é apenas o Covid, é todas as coisas que nós pensávamos desde a Covid e antes. Eu tenho 6 pontos que eu quero compartilhar com vocês de como nós vamos mudar tudo que poderia estar fazendo. Primeiro, nós pensamos a tecnologia no passado sempre como algo sendo ligado à eficiência. E eu reparei que quando eu estive no Brasil falando sobre isso, as pessoas realmente concordam que a maioria das empresas veem a tecnologia e dizem: nós usamos a tecnologia para ser mais eficiente, mais rápidos, otimizar, menos gente, talvez. Mas essa não é a finalidade da tecnologia hoje em dia. Isso é apenas o começo da tecnologia. Portanto, o mundo antes do Covid era sobre eficiência. E agora, como é que será o mundo? O mundo com Covid quer dizer isso. O pós-Covid é sobre resiliência, agilidade e criatividade, inventando coisa nova, respondendo, reagindo. Não é mais eficiência, isso é a chave do nosso futuro. Vamos parar de pensar a tecnologia como uma ferramenta de eficiência. A eficiência apenas importa para dinheiro, mas existem outras coisas que importam também para criar o nosso futuro. Esse é o primeiro ponto. Pense na tecnologia como turbinar a resiliência, novas ideias. Por exemplo, a Nike vendeu muito, de 10% a 80% no meio da crise da Covid. Os hotéis também estão se transformando, onde você pode trabalhar de casa, dentro do hotel, não à noite, é claro, mas durante o dia. E depois você pode ter locais você pode passar férias em um hotel. Aqui é uma empresa aérea que usa assentos à prova de Covid. Isso é resiliência. E eu quero dizer a vocês que para o futuro da indústria, os brasileiros serão cruciais. Por quê? Há uma grande estatística aqui, eu vou me sair daqui para que vocês possam ver melhor. Em 2017, uma pesquisa global mostrou que os que responderam à pesquisa disseram que a tecnologia vai diminuir o custo. E agora o que nós temos? De repente as pessoas estão pensando que a tecnologia é de uma maneira diferente. Eles estão investindo em tecnologia para ter uma vantagem competitiva e também refocalizar o negócio na tecnologia digital. Essa é a chave. Esse é o ponto número 2. Refocalizar todo o negócio em torno das tecnologias digitais. Não apenas a tecnologia que eu vou falar mais tarde, mas agora que nós temos a tecnologia nas mãos, imagine as coisas que a gente pode fazer e que já foi feito, e todas as mudanças que estão acontecendo na indústria e também a área de serviços. O Winston Churchill disse uma vez que os impérios do futuro são os impérios da mente. Ele não diz que o império da fabricação, da indústria manufatureira, de bens, ou até mesmo de serviços. Ele falou que o império do futuro é baseado no que nós criamos, o que nós pensamos. Nós estamos indo das coisas e para o digital. E ainda existem muitos bens materiais que é claro que vão continuar a existir. Nem tudo pode passar a ser digital, inclusive dos seres humanos, é claro. Mas esse é um ponto-chave aqui, apenas para mostrar alguns exemplos para você. A impressão em 3D, essa projeção mostra que em 2034, na maior parte das peças de avião vai ser feitas pela impressão 3D. E isso não está muito longe, nós vamos ter menos peças a serem fabricadas e muitas delas não vão ser embarcadas. E isso vai mudar muito a indústria. Aqui nós temos uma impressora 3D impressionante aqui que está fazendo esse modelo. E se você está na indústria de embalagem, vocês vão ter que pensar sobre isso também. E agora os pacotes podem ser mudados
pela impressora 3D. Outra impressão 3D é de uma casa, que eu acho impressionante fazer uma casa com a impressão 3D. Se você está na indústria de construção civil, parece que isso vai ser o futuro. Portanto, resumindo o que está acontecendo agora, por exemplo, com a impressão em 3D, quando nós olhamos essas áreas, isso vai trazer 5 grandes mudanças. Convergência da produção e do consumo, encurtando as cadeias de valor global. E depois, isso vai mudar a maneira como você quer as coisas. Eu acho que vai ter uma força muito grande e haverá também uma mudança muito grande na cadeia de valor global quando você começa a imprimir coisas. Isso está chegando, foi teoria durante muito tempo, mas agora está acontecendo muito rapidamente. Bem, o que vai junto com isso? É um outro que é baseado na mudança da cadeia de valor. Havia um livro chamada A Economia da Experiência. E isso agora está se tornando verdadeiro com o Covid, mas o valor de uma empresa não está mais definido em fornecer matérias-primas, commodities ou bens ou serviços, mas é a economia da experiência, é que as empresas tech de alta tecnologia estão se saindo tão bem, porque tudo é sobre experiência e experiências melhores, esperamos. Então, um ponto importante para vocês é que vocês têm que subir pela cadeia de alimentação e se habilitar para experiências, transformar as pessoas, sociedade e comércio. Essa é a nova sociedade. Sempre vão ter bens a serem entregues e matérias-primas a serem extraídas, petróleo e gás, por exemplo, mas é claro, o papel dessas indústrias vai diminuir bastante e nós vamos cada vez mais na direção da economia da experiência. Aqui nós temos um clipe da Siemens mostrando como é que eles estão fazendo a economia da experiência, chamando da tendência digital. Vocês já sabem o que é isso. Basicamente uma cópia do que está acontecendo na fábrica que você pode ver e controlar, tipo um CAD/CAM, e pode fazer subdivisão do produto e tudo que está sendo fabricado. Portanto, isso já existe há algum tempo, mas o CAD/CAM, por exemplo, é um grande exemplo da economia da experiência. Isso me leva a vacas. Eu vivo na Suíça, então eu tenho que falar um pouco das vacas. Eu não consegui vacas brasileiras, eu posso achar o frango brasileiro, mas de qualquer maneira, o exemplo que eu quero mostrar a vocês aqui é por quê? Porque agora tem gente que está fazendo carne a partir de células de vacas. A carne artificial feita no laboratório, mas é chamado da laboratório para o garfo. Na verdade, são células das vacas produzidas dentro de um laboratório. Esse é um investidor, o Richard Branson, tipo Bill Gates, e o gosto é real, mas é muito cara essa carne. Mas imagine o que aconteceria, eu acho que agora isso é impensável, que as pessoas comessem esse tipo de carne com células de vaca, mas pense um pouquinho, dê um pouco de tempo, e o que era impensável agora torna-se possível. E o Memphis Meats é uma empresa que é ligada ao laboratório, carne em Memphis e a produção de almôndegas. E pense nisso um momento, não é mais impensável. E depois você olha para esse outro gráfico que está dizendo o seguinte: a carne culturada é uma substituição dessa carne maturada que vai ser substituída, que nós podemos ver. Tem todo um mundo novo que nós temos. E é isso que realmente se resume a isso. Nós temos que ter uma visão mais ampla. Isso é muito importante para o Brasil e para a indústria brasileira, ter uma visão mais ampla do que você costumava fazer, e próximo a isso você vai encontrar então alguma coisa nova. E você pode descobrir novas possibilidades. E uma parte muito importante é revisitar as suas hipóteses. Quando eu estava no negócio da indústria fonográfica, os selos de disco disseram: se a internet estava vindo e a música passaria para a internet e para a nuvem, ninguém pagaria pela música. E aí eles iriam à falência. Bem, qual é a realidade? A realidade é que a internet e serviços de streaming como Spotify da Apple, esses são os que estão criando uma nova indústria de música. Portanto, às vezes, nós temos que questionar o que a gente acredita, o que nós estamos pensando. Esse era o ponto número 5. E o ponto número 6? Bem, vamos parar de olhar pelo espelho retrovisor do que era verdade no passado. O que era verdade foi verdade, mas não quer dizer que vai ser verdade para sempre e que vai criar receita amanhã. Nós temos que focalizar no futuro e não no espelho retrovisor do passado. Portanto, o que está acontecendo? O que está acontecendo em torno de nós está bem claro. Nós estamos indo adiante, além dos recursos materiais e naturais, como mineração, petróleo e gás, para as empresas digitais. É claro que ainda nós vamos ter a economia natural, mas a economia do futuro, como o Churchill disse, é a economia da mente.
Nós temos que fundir essas duas coisas e fundir num novo produto. Aqui temos um grande exemplo da economia americana. Olha o que está acontecendo no índice Dow, da mercado de capitais, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, nesse período de 1970 e 2019. Olha o que aconteceu quando a indústria manufatureira encolheu demais. Veja o que aconteceu também com outras indústrias, como a do petróleo, caiu mais ainda. Olha com o farmacêutico, que é uma coisa, mas olha a grande diferença aqui. 3% eram ações de tecnologia, hoje é 17% as ações. Isso mostra para vocês o deslocamento do mercado de capitais, e é aí que você tem que colocar seu dinheiro no Brasil. E na economia brasileira tem que investir nessa área, porque, obviamente, esse é o bilhete para o futuro. Os seus vizinhos na Colômbia, eu li isso num artigo no Financial Times hoje de manhã, eles estão vendo a sua recuperação na esperança de tecnologia e não petróleo. Eu acho que existe muito disso também acontecendo no Brasil, como fontes alternativas de energia. É isso que está acontecendo. Indústria e serviços estão convergindo para criarem novos produtos, estão convergindo para inovarem, e por causa da tecnologia. Mudança exponencial, convergindo. Indústrias, como a indústria médica e a tecnológica, estão convergindo. E também isso vai se reverter para produtos. Deixa eu falar agora sobre tecnologia, e nós vamos fazer uma outra pesquisa de opinião para ver o que vocês estão pensando. Portanto, é isso que está acontecendo, vocês já viram isso. Eu chamo de mudança de jogo, mas tem 10 tecnologias que estão mudando o jogo agora. E algumas delas são mais importantes do que outras, mas em termos gerais são todas positivas. A Big Data, computação nas nuvens, fazer coisas, tentar outro tipo de computação, linguagem de computação, entender o processamento de linguagem natural, falar com as máquinas, sistema de inteligência artificial, impressão de coisas, e engenharia genética. Isso tudo está se juntando, e isso, imagine todas essas coisas num grande taça de coquetel, basicamente. Você põe uma opção de coisas e você coloca no liquidificador para fazer o coquetel e cria um tipo de caipirinha diferente, a caipirinha do futuro, onde você mistura um monte de coisa junta e de repente o jogo está completamente diferente. E veja o que está acontecendo aqui. Nós estamos indo para algo que costumava ser a indústria do passado, o negócio do passado. Nós estamos passando por a transformação digital. Então, é agricultura inteligente, energia inteligente, cidade inteligente, casas inteligentes, transporte inteligente, varejo inteligente, até mesmo governo inteligente, quem sabe, banco inteligente, indústria inteligente. Então, esse é o pontapé para o próximo ano. Quando eu digo inteligente, eu não quero dizer inteligente como seres humanos, eu estou falando de software inteligente, processos inteligentes, novas soluções. Esse é o bilhete para o futuro. Você pode ver muitas localizações no mundo, mas esse é o bilhete para o progresso de Singapura, para a Colômbia, Medellín e muitos outros lugares do mundo, onde essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. No meu livro, eu falo sobre os megashifts, as megas mudanças. Você pode baixar um capítulo gratuitamente em português, em espanhol, em inglês, e os megashifts.dot. E aí você tem 17 páginas que vocês podem ler. Essas megas mudanças. A tecnologia está mudando o nosso mundo. Na verdade, está mudando o nosso mundo do ponto de vista social, cultural, político e humano. Por quê? Porque as coisas estão se tornando mais inteligentes, as coisas estão ficando automatizadas, nossos trabalhos estão mudando. Pode ficar um pouquinho difícil às vezes, mas leia o capítulo, você vai se sentir mais positivo com essas mudanças. Mas nós temos que enfrentar as consequências da tecnologia. Elas têm que fazer parte do negócio. Nós não podemos dizer, seja qual for que a tecnologia faz, é boa. Não. Um grande exemplo disso são as redes sociais e o Facebook. O que o Facebook está fazendo não é uma coisa boa, não está certo. Nem sempre a tecnologia foi longe demais. E, na verdade, o que está acontecendo também é a desigualdade. Esse é um problema muito sério no Brasil que precisa ser enfrentado, a questão da desigualdade social. Não vou dizer como fazer, mas pensem um pouco mais sobre isso. Mas isso é um tópico importante, acabar com a desigualdade do social no Brasil. Mas o que é mais importantemente é quando a gente olha a tecnologia não é o mal ou ruim. A Apple uma vez disse que a tecnologia pode fazer uma coisa muito boa, mas ela não quer fazer coisas boas, ela não quer nada a tecnologia. Se você quer que a tecnologia faça a coisa certa, nós é que temos que fazer as regras, a ética e os contratos sociais. Nós é que temos que colaborar para tornar uma força positiva. A tecnologia vai fazer o que nós queremos que ela faça. Ela é neutra até que a gente a use. Então é muito importante que a tecnologia move as nossas sociedades, especialmente no Brasil, mas a ética é que define a sociedade. O que a tecnologia deve fazer, o que ela não deve fazer.
Bem, obviamente, e são perguntas que nós temos que fazer, e quanto mais poderosa a tecnologia, mais regras nós vamos ter que desenhar para isso. Eu vou falar sobre trabalho e emprego, que isso vai junto com a tecnologia. Olha o que está acontecendo. Não importa se você está numa parte mais pobre do país, ou você está conectado ou desconectado, você vai sentir a tecnologia está em toda parte, especialmente com o smartphone e serviços online, e isso vai acelerar muito rapidamente agora na próxima década, e nós vamos ter uma cobertura completa da internet, e também com a 5G. Então essa convergência da humanidade e da tecnologia é uma coisa positiva se nós pudermos usá-la corretamente, e isso vai trazer uma série de tópicos interessantes para a gente discutir no futuro. Por exemplo, aqui nós podemos ver o que está acontecendo na cadeia de suprimentos. Se nós utilizamos sistemas inteligentes, então nós podemos adotar isso na cadeia de suprimentos. Isso pode ser uma economia de custos muito grande. Está basicamente em todas as indústrias. Então esses sistemas não são inteligentes como seres humanos, são apenas um software inteligente. Isso que está acontecendo em torno de nós. Usando sistemas inteligentes seria o futuro, de uma maneira que nós podemos ainda controlar esse sistema. Isso me leva então à questão da automação. Os seres humanos, muito tempo, têm medo da automação nas fábricas, e está muito claro que a automação é um desafio muito maior, e a robotização também. Então, a questão fundamental que está por trás disso, e não vai ser uma coisa novidade para vocês, qualquer coisa que pode ser digitalizada ou automatizada será. Qualquer coisa que uma máquina pode aprender, que não exige pensamento humano, emoções, sentimentos, compaixão, qualquer coisa desse tipo pode ser automatizado, digitalizado pelas máquinas. Isso é muito verdadeiro na indústria. Mas aqui que está o ponto-chave. A máquina pode aprender todas essas coisas que não exigem nada disso, mas existe muita pesquisa que mostrou que 50% a 60% dos empregos podem ser parcialmente automatizados. Mas também existe evidência mostrando que não pode ser 100% automatizado ou digitalizado. Basicamente nos obriga a gente se reinventar nosso emprego, nosso trabalho. Isso não nos torna inúteis. A ideia de que nós ficamos inútil porque a tecnologia ficou mais inteligente, não, isso quer dizer que a gente pode subir a cadeia de valor, nós temos que ser melhores treinados, e essa é uma exigência muito grande num país como o Brasil, com todas as diferenças sociais e de formação profissional. Bem, o outro lado é positivo. Tudo que não puder ser digitalizado e que não pode ser automatizado ou virtualizado, se torna extremamente valioso na nova economia. Esse é o futuro dos empregos para os nossos filhos. E é claro, se você é mais jovem também, o nosso trabalho, o nosso emprego vai ser humano, ser mais humano, fazer as coisas que as máquinas não podem fazer. Ética, valores, imaginação, empatia. Você já viu uma máquina que tem mistérios? Não, isso é impensável. Você pode ver uma máquina que pode fingir que tem compaixão. Isso é possível. Mas ela pode ter compaixão de verdade, ela pode ficar com raiva, pode ficar com ver a minha cara e dizer e não gostar de mim e ficar com raiva. Não, essa é a nossa função. A nossa função no futuro é ser mais humano. Em resumo, é isso que a gente vai enfrentar, e basicamente o que está acontecendo na área da educação e para as crianças e para a sua própria carreira no futuro. Sempre vai ser sobre entender a tecnologia e a engenharia, mas aqui há um ponto, nós agora temos que trazer de volta as coisas que nos tornam humanos. Eu chamo de REC, humanidade, ética, criatividade e imaginação. S. Será que o pessoal do computadores pode substituir meu intérprete aqui? Não, o computador pode fazer uma boa tentativa de fazer a tradução, de dar certo de uma maneira ou outra, à medida que eu falo muito lentamente. Mas se eu tiver que falar como um ser humano, falar rapidamente, isso já está bem longe da capacidade que uma máquina possa cobrir todo o conhecimento que está acontecendo na palestra. Portanto, o que acontece para nós, no final das contas, é que esse é o ponto fundamental de qualquer emprego no futuro. As habilidades humanas, unicamente humanas. É isso que nós temos que desenvolver. Não importa a sua idade, há quanto tempo você está no negócio, é sobre humanidade, ética, criatividade e imaginação. O Einstein diz que a imaginação é mais importante que conhecimento. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. É claro que é bom ter conhecimento também ao mesmo tempo, como Einstein tinha. Mas esse é o nosso futuro. Não se preocupe tanto com o nosso QI, dos filhos tendo um QI alto ou baixo, e serem muito inteligentes, espertos. Se preocupe também que eles tenham uma inteligência emocional. Não tente ser mais rápido e mais inteligente, mas tente ser mais humano. Se você, é claro, poder ter os dois, é melhor ainda.
Mas essas são as habilidades do futuro. E como é que vocês se sentem sobre tudo isso? Vamos fazer outra pesquisa de opinião, muito bem. E eu vou aqui passar para um outro código QR e também mostrar uma outra pesquisa. Pegue seu celular, o seu tablet, o que você estiver usando, o computador. E aqui está, eu vou entrar, vai para o site menti.com, menti.com, e responda uma pergunta bem simples. Automação, robôs e máquinas inteligentes vão... O que você acha? Vão o quê? Vocês podem usar esse site mente.com, use o código 2546 870. E vamos ver se vai operar a pesquisa de opinião aqui agora, ao vivo. Estou esperando pelos seus votos. Não fiquem tímidos. Ainda estamos votando na outra pesquisa de opinião. Vamos ver. Agora sim. Até a percentagem subiu muito. O futuro parece muito positivo. Eu gosto de vocês. Continuem assim. Não sei por que essa aqui não está funcionando. Eu vou manter isso operando e vocês podem tentar entrar nessa pesquisa online. Que eu quero. Aí está. Muito bem. Muito bem. Excelente. Então eu gostaria de saber se a automação, robôs e inteligência e máquinas inteligentes vão fazer o quê? Vão tirar parte do nosso emprego? Vão criar outros? Só para humanos? Muito bem. Por favor, continuem a votar, respondendo, depois eu volto a esse assunto no final da nossa palestra. Use o site e o código, continuem votando, não fique tímido, ninguém está vendo, a não ser, é claro, o robô da máquina que vê tudo. Não, estou brincando com vocês. Bem, com isso, nós vamos depois aceitar algumas perguntas no final da nossa apresentação. Então, qual é o desafio brasileiro? Me parece que um filme que está sendo lançado, o desafio brasileiro, não as garotas de Ipanema, mas é o desafio brasileiro que eu estou lançando aqui. Nós temos o Covid, claramente, esse é um grande desafio não apenas para o Brasil, mas em cima disso o verdadeiro desafio é o que vai aparecer agora, é a mudança climática. E nós podemos dizer com segurança, mas não com segurança, mas com insegurança, que o Covid-19 é um teste para a questão da mudança climática. Está nos testando sobre o que nós vamos fazer, como é que a gente vai reagir à mudança climática, se nós vamos fazer sacrifícios, colaborar, reinventando coisas. A mesma coisa do Covid a gente está fazendo com mudança climática. Você vai ficar na dianteira se você for inteligente. Depois que a onda da Covid, esperamos, seja resolvida em algum momento, no final de 2021, 2022, essa é a próxima coisa que nós vamos ter que enfrentar. E é isso que eu preciso dizer a vocês. A sustentabilidade e sustentar tudo não é mais uma ideologia, uma ideia, um altruísmo californiano. Não, é um plano de negócios. É assim que nós vamos mudar o mundo, é assim que a gente vai ganhar mais dinheiro, é assim que nós vamos ir para direções diferentes. Olha aqui a estatística. Se ou não as anormalidades ou anomalias, eu posso dar vários dados sobre o que está acontecendo na mudança climática, com o mar subindo. Agora nós temos uma bolsa de valores para empresas de longo prazo, que se são mais sustentáveis, onde você pode listar as empresas que estão pensando no valor do mercado de capitais a longo prazo, empresas que sejam sustentáveis. E isso eu acho que o Brasil pode talvez aprender com isso. Será que proteger o meio ambiente é uma baixa prioridade agora? A pesquisa que foi mostrada em abril desse ano mostra que muitas pessoas no Brasil acham que é uma prioridade menor por causa da Covid. Bem, eu acho que isso é um erro. Eu acho que é aproveitar essa oportunidade. Na verdade, agora podemos perceber o que nós teremos que fazer. Essa é a maior oportunidade que o Brasil não deve, nem pode perder, que a revolução da sustentabilidade global. Isso é um negócio, isso não é um conceito de filosofia que eu estou falando aqui. Esse é o futuro dos negócios. Bem, o negócio verde, como já foi chamado na Europa e nos Estados Unidos da América, eu acho que até no Brasil também existe um negócio verde sendo cozinhado. Essa é uma proposta de plano de negócios. No Fórum Econômico de Davos, se a gente investir suficiente no negócio verde e afastar o financiamento de subsídio à emissão de carbono, você pode criar 395 milhões de novos empregos e infraestrutura, construção de meio ambiente, isso tudo é um caso de negócio. Como eu disse antes, nós vamos lutar um pouquinho com a consequência da questão da emissão de carbonos, de aviões de verdade, etc. É impensável? Não, mas isso será o novo normal. E não apenas por causa do Covid, nós entramos numa nova década em que isso
vai se tornar a principal coisa que nós temos que pensar e que seria impensável. Não existe mais o impensável. Então pense nisso como sendo o futuro da indústria. Sustentabilidade vai se tornar uma nova lucratividade. Isso é um processo novo. E onde você colocar a sua bandeirinha aí, você vai estar indo na direção certa no que chamamos de economia circular. A economia circular é do futuro. E nós vamos ter um mercado de capitais no Brasil desse tipo. E finalmente, nesse tópico, antes de eu ir para o final da minha apresentação, nós vimos muitas empresas mostrando a transição na energia. As empresas de petróleo e gás, incluindo a Petrobras e muitas outras, estão falando agora, basicamente, de se transformarem num novo modelo de negócio, um novo modelo de energia, empresa de energia, incluindo as empresas da Arábia Saudita, e que nós vamos ver que vão ficar no velho negócio do petróleo. Vou deixar por aqui, nós podemos discutir mais tarde o que isso significa. Bem, eu acredito que chegou a hora para 6 princípios para o futuro para a indústria brasileira. E à medida que eu estava preparando para essa palestra, eu acho que está muito claro. Vocês talvez já sabem, vão entender. A tecnologia exponencial, convergente com as indústrias, com os produtos, o poder da tecnologia, mas e o poder de nós, da sociedade, das pessoas? Um modelo de negócios holístico para todo mundo, uma economia circular e o saber humano. Eu chamo de planeta, prosperidade e perspectiva. É para isso que a gente está vendo. Quando eu estive no Rio, em fevereiro desse ano, numa grande conferência dirigida por um grande amigo meu, falando para investidores sobre isso, eu digo que todo o dinheiro está se deslocando para aí. Claramente, isso é algo que vocês têm que manter em mente. Deixa eu dar minhas últimas ideias e depois receber algumas perguntas. Pare de fazer essa pergunta. O que o futuro vai trazer? Não, o futuro não é fixo. O futuro não é na Califórnia, não é feito na China. Talvez pode ser feito no Rio de Janeiro. Eu estou brincando, mas o futuro é feito por nós. Nós é que fazemos o futuro todo dia pela nossa ação ou pela nossa inação. A pergunta que vocês deveriam fazer é essa aqui. Que tipo de futuro nós queremos? E isso é que é a pergunta que vocês têm que se fazer. Se você tem filhos, qual é o futuro que você quer para os seus filhos? Esse é o futuro que nós estamos vendo, querendo construir, nós estamos construindo o nosso futuro. E não apenas seguindo um comando acima de nós em direção ao futuro. A crise do Covid é uma grande crise e não vamos tentar diminuí-la. É uma crise gravíssima, é muito difícil, nós temos que ajudar uns aos outros, mas também é uma oportunidade essa crise. É uma oportunidade de repensar como nós fazemos as coisas. E eu falei sobre volatilidade, incerteza e complexidade e ambiguidade. Agora está na hora de nós pegarmos isso e mudar um pouquinho. E mudar um pouquinho significa velocidade, não ortodoxia, cocriação e produtos incríveis. É isso que nós podemos fazer agora, porque agora nós temos apenas um lado. Então vamos virar para o futuro nessa direção. E quando nós olhamos o futuro e a mudança do jogo, o que eu falei antes, às vezes nós estamos imaginando que vai ser como dirigir um carro assim, vai acelerar um pouquinho, você vai desviando barreiras, mas nós nunca imaginamos que a velocidade da tecnologia, da mudança, seria tão rápida. Nós estamos indo, parece que a gente apertou o botão do carro e o carro está acelerando sem controle, e é isso que está acontecendo nos próximos anos, é o que vai acontecer. Então, quando o Mark Benioff disse, que eu mencionei antes, você tem que chegar no futuro antes dos seus clientes, na frente dos seus clientes e estar pronto para recebê-los quando eles chegarem lá no futuro. Essa é a missão da indústria, essa é a missão geral para chegar até o futuro e estar pronto para os seus clientes chegarem lá. Mas você não tem que deixar seus clientes, seus parceiros e liderar eles para o futuro. É essa que é a indústria, o futuro da indústria 5.0. E como eu disse antes, levante as orelhas, perceba, observe, entenda, sinta, imagine, delibere, depois haja e crie. Não pule para agir e criar numa semana. Não, primeiro temos que prestar atenção, observar, entender, sentir e ver e para entender melhor o futuro. E por último ponto, o último ponto quando eu penso do futuro, na verdade, nós temos que investir muito dinheiro, tempo e recursos em seres humanos, inteligência humana, HI em inglês, como nós investimos em tecnologia, porque é isso que cria o valor das empresas, investimento humano, IH. E a tecnologia vai virar commodity, o ser humano não. Se nós investir no nosso pessoal, nos nossos colaboradores, equipes, recursos humanos, é assim que nós vamos prosperar no futuro, essa combinação com a tecnologia, com recursos humanos. E finalmente eu queria dizer que vocês ouviram a palavra montanha-russa da
do vírus do Covid, não importa onde a gente vive no mundo, se a coisa está sempre diferente do que nós imaginávamos e de repente nós estamos decepcionados, não deu certo ou alguma coisa foi retirada da gente, nós temos que fazer uma solução de compromisso. Assim, não é muito divertida essa montanha-russa que a gente está vivendo, nós temos que ajudar aos outros, como eu disse, essas 4 pontos: resiliência, inventar uma coisa nova, aguentar, mostrar uma solidariedade, trazer a criatividade para fora, encontre criatividade e agilidade. Isso é um novo modelo de negócio. Portanto, a minha última palavra que eu queria deixar aqui é: eu realmente acredito que o futuro é melhor do que nós pensamos que ele será. Eu sei que é uma coisa difícil dizer isso agora, por causa que o presente não está grandes coisas e nós estamos brigando muito com o presente, mas nós temos que desenhar o futuro que será para o benefício de todos nós. Então, quero agradecer a vocês pelo tempo, pela sua atenção. E vamos agora, eu espero que tenha sido útil, frutífero para vocês. E agora podemos ter uma breve conversa com algumas perguntas e vamos olhar a nossa pesquisa, como é que anda a votação aqui. Muito obrigado a vocês. Muito bem. Gerd Leonhard, nós agradecemos muito, em nome da CNI, a sua participação, por ter aceitado esse convite, estar conosco nesta edição, uma edição especial 100% online aí do ENAI 2020. Bom, vamos lá, nós temos sim várias perguntas aqui. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Como você percebe o papel do Brasil e da indústria brasileira nessa transformação tecnológica e social, principalmente após a crise do Covid-19? Gerd. Bem, a crise da Covid, eu acho que nós estamos vendo uma luta muito grande. Mais um ano, o governo, etc., vai ter que lidar com isso. Mas depois da recuperação da Covid, que provavelmente vai ser na metade do ano que vem, ou no máximo, talvez 21 e 22, nós vamos novas ideias aparecendo, coisas novas, porque nós usamos esse tempo todo para pensar, nós estamos pensando em coisas novas. E o Brasil ainda é o país, na América do Sul, que eu acho muito ímpeto, muita novidade. A Colômbia talvez também, onde novas ideias estão sendo criadas, existem muitos empreendedores, muito financiamento, o Brasil tem muitas ideias, mas precisa ter um foco no uso da tecnologia para sair na frente da Covid e não ficar a seguir a tecnologia de outros, criar a sua própria tecnologia, como nós tivemos fazendo na Europa. Não podemos ficar seguindo a tecnologia americana. O que nós vemos é que existe uma oportunidade para usar o próximo ano para se armar, se aprontar para o salto no futuro. Então, nós vamos ver essa curva mudando o formato, depois nós vamos ter a queda e depois vamos ter a recuperação e espero que seja uma recuperação maior do que nós tivemos no passado e vamos ter novas coisas daqui a 10 anos, novas invenções, porque a tecnologia se reinventa a indústria toda hora, em todas as áreas da indústria. Portanto, esse é um bom momento para aprender, se juntar, fazer planos, investir nos lugares certos e ficar pronto quando o futuro recomeçar novamente. Muito bem, nós temos mais perguntas aqui chegando das pessoas que participaram, enviaram suas perguntas através da nossa plataforma online. A próxima questão é: o que a indústria deve fazer para acompanhar esses avanços tecnológicos e contribuir de forma ativa para o desenvolvimento do Brasil? Bem, a principal coisa sobre entender o futuro, que eu chamo, é ter mentalidade para o futuro. Como é que você faz isso? Isso é um estilo de vida, isso é uma mentalidade, não é uma coisa que você consegue através de pesquisa, ou uma conferência, ou uma palestra que você escuta. A mentalidade não vem assim. 1 hora por dia, eu diria que para vocês, do seu tempo de trabalho, 1 hora por dia deve ser focalizado, tendo uma perna no futuro, pensando no futuro, falando com as pessoas, lendo livros sobre o futuro. Então, 5 horas por semana, eu acho que é um bom começo para pensar o futuro. Tão logo que você está consciente do que está acontecendo, é assim que a mente humana funciona, a gente se fica a par das coisas, mudamos a nossa reação quando a gente fica a par de uma maneira natural. Mas se você não está prestando atenção, se você está focado muito numa coisa estreita, é isso que nós temos na Europa, nós estamos focados numa coisa estreita na produção na Europa, que nós não estamos vendo fora da caixinha o que está fora de hoje, porque vai acontecer
com a indústria. Então, a cabeça de engenharia é muito boa para isso, mas nós temos que ter a cabeça de engenharia e de empreendedor, e também temos a cabeça do criador que tem que ficar juntos. Então, isso é muito importante, que a gente abra espaço para pensar sobre o que não está aqui no presente hoje para pesquisar. E eu sempre digo que as empresas mais sérias do mundo são muito sérias, como a Amazon e a Apple. Elas insistem que você despende tempo brincando um pouco, brincando com o futuro, fazendo experimentações, experimentando coisas. Então, tudo bem se você fracassa, não tem problema. Fracasse, mas fracasse sem gastar muito dinheiro, não fracasse gastando muito dinheiro. E isso precisa ter vindo do topo da empresa, da direção da empresa. Agora é um momento bom para a gente experimentar, começar o processo e ficarmos prontos para o futuro. E esse futuro já está chegando. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui. A saúde e a segurança no Brasil sempre foram vistos como custos e não investimentos, não é? Então, esse cenário, você acredita que ele deve mudar com essa pandemia? Bem, a primeira coisa que nós estamos fazendo agora, nós estamos realocando dinheiro para a área de saúde e para prevenção na saúde. E todos os fracassos que nós tivemos, e o Brasil teve falhas terríveis durante a crise do Covid, como os Estados Unidos da América também, outros países fracassaram com a Covid, mas agora nós estamos aprendendo, nós temos que estar prontos, nós temos que alocar recursos, e se nós fizermos precocemente, vai custar muito menos, e nós vamos ver muito dinheiro se deslocando para a área de saúde, para a indústria de saúde, e para a área social também, então se afastando de outros lugares onde o dinheiro ia antigamente, para petróleo e gás, por exemplo, e os investimentos agora vão para outras áreas, para criar uma sociedade nova. Está muito claro que isso é uma decisão de políticas públicas, se nós vamos ter que estar prontos para isso no futuro. É muito interessante ver que já está provado que quanto mais desigualdade social você tem num país, mais difícil será para lidar com uma pandemia, uma crise pandêmica, ou seja, a desigualdade cria mais casos ruins de Covid, mais morte, mais óbitos, por mais problemas. Então, nós temos que consertar a desigualdade. Isso é uma discussão muito mais maior e mais longa, mas o que eu acho que está acontecendo é que nos próximos 10 anos nós vemos a convergência da tecnologia e atenção à saúde. Então, a inteligência artificial, ciência de dados, todas as outras ciências, máquinas inteligentes, trazer toda a área da saúde na vanguarda, e talvez, provavelmente, daqui a 10 anos, a saúde pode se ficar mais barato pela metade, porque você vai usar a tecnologia para as massas, pode reduzir 50% dos custos da saúde. Isso me dá muita experiência para o Brasil, mas isso são decisões de políticas públicas, e essas são as decisões que são difíceis, às vezes, de serem feitas, mas o futuro está bem claro com relação a isso, e quanto mais estivermos melhor preparados, melhor sairemos no futuro. Muito bem. Bom, Gerd Leonhard, muito obrigada. Nós agradecemos ao palestrante por estar aqui conosco, mais uma vez em nome da CNI. Muito obrigada por nos honrar com a sua presença e, claro, dividir conosco um conteúdo tão precioso e tão importante, ainda mais nesse momento que nós estamos atravessando. Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui conosco do ENAI 2020. Muito bem. Dentro de alguns instantes, nós vamos iniciar o painel Perspectivas para a Economia Brasileira. Nós informamos a todos que, a partir de agora, acontecem as programações simultâneas que podem ser conferidas e acessadas no Virtual Lobby deste evento. Aliás, fica aqui o convite para você também visitar os estandes virtuais dos co-realizadores deste evento e dos patrocinadores Ouro. Isso também no nosso Virtual Lobby. Até já!